A paz do Senhor para todos vocês. Mais um programa Jesus Hoje. Vamos falar sobre Deus e nós. Nosso tema é Jesus, é Deus, é o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, os nossos desafios, perguntas. E a palavra do Senhor é tão clara, é tão boa, mas muitos têm dificuldade em ler a palavra e compreender. Mas eu quero te animar para você seguir lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 fios que vai entre a divisão da alma e do espírito e discernir a intenção do coração. É mais profunda. Uma faca de 2 fios, ela vai bem profundo, não é verdade? Mas a palavra de Deus vai muito mais além. Por isso que temos dificuldades em entender. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos alcançar o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Mas quando nós adquirimos hábitos e pedimos ajuda ao Espírito Santo para nos ajudar, isso se torna bem mais fácil. É como algo revelador. Vem a revelação de tudo que estamos lendo. É libertador, é algo fora do comum. Realmente, a palavra de Deus não é um livro comum. Ele é um livro inteiramente espiritual, apesar de ser histórico. Muitas coisas que estão escritas na Bíblia, ela é comprovada pelos arqueologistas. Eles descobrem, têm descoberto e cada vez mais estão descobrindo coisas que vai confirmando o que está na Bíblia. Porém, nós que andamos por fé, não precisamos de provas. Um exemplo, eu tive em Israel. E foi muito interessante, uma experiência maravilhosa para mim. Por quê? Porque tudo que eu via era como um familiar. Eu me sentia familiar, tudo aquilo. Como se eu já tivesse andado por ali. Se eu tivesse conhecido aqueles lugares. E eu fiquei assim maravilhada. Eu disse, nossa, né, que experiência legal. Não é aquele sentimento, eu já estive por aqui. Não, era algo novo, mas dentro de mim como eu já sabia. Essa prova eu já tinha dentro de mim, no meu coração. Né? Já estava confirmando no meu coração, antes de ver que aquilo dali tudo era real. Então, quando nós lemos, nós vamos lendo a palavra de Deus, vamos adquirindo experiências com Deus. Vamos ter entendimento das coisas do Senhor. Claro que se eu procuro fazer corte e costura, eu vou aprender curso, corte e costura, e vou ser uma costureira. Se eu leio a palavra de Deus e vou tendo intimidade com o seu Espírito, que é o Espírito Santo, não são espíritos, é Deus em nós, é Deus aqui em nós. Né? Eu, particularmente, acredito na Trindade. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E por que eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Porque a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Ele fala que quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pomba. E ao mesmo tempo veio uma voz do alto do Pai que dizia para ele, esse é o meu Filho amado, pelo qual me comprazo. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acredito. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, aquele que inspirou a todos eles a escreverem, né, os profetas a escreverem, a Moisés que escreveu os Pentateucos, os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, Paulo. Então, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo e também eles escreveram experiências que eles tiveram com o próprio Jesus, com o próprio Senhor. Eles escreveram os relatos, que são os evangelhos. E tudo é novo, tudo é diferente. Muitos conceitos que haviam na nossa mente são quebrados
E esses conceitos que haviam, tornaram barreiras, que aos poucos são derrubados. Isso aconteceu comigo, eu estou falando uma experiência minha, pessoal. Quando eu fui à igreja, pela primeira vez, uma igreja evangélica, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, porque ficaram dizendo, aceita, aceita Jesus. Na primeira vez, eu disse, não, eu vou pensar. Já na segunda vez, eu já fui determinada a tê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, porque eu ouvia falar, eu conhecia a história de Jesus, mas eu quis que ele entrasse e mandasse em mim, entendeu? Senhor, se assenhorasse de mim. Então eu não tenho Jesus como o Senhor do céu e aqui na terra quem manda sou eu. Não, eu fiz essa opção. Jesus manda em mim, entendeu? Seja o meu Senhor e salva-me dos meus pecados, salva-me da morte. Então eu pedi para ele me tirar de onde eu estava. Eu não podia continuar onde estava, eu não podia continuar com a mesma vida. Eu pedi para ele me salvar, seja o meu Salvador. Então, Jesus me tirou daquele ambiente onde eu vivia, aquela vida em que eu vivia, né? As coisas que eu praticava e que eu, mesmo praticando, não concordava. Você sabe do que eu estou falando, né? Eu praticava coisas que eu não concordava. Eu fazia coisas que eu reprovava. Então eu disse para ele, me salva disso, me tira disso. Claro que não foi assim, hoje eu sou livre, tudo mudou. Foi um processo, porque existem raízes que foram sendo tiradas aos poucos. O Senhor foi me libertando, foi me curando em algumas áreas da minha vida. E eu ainda estou nesse processo. Deus ainda está trabalhando e eu estou permitindo que Ele trabalhe. Nessa caminhada, há mais de 20 anos, eu tive resistências. Houve momento de confrontação tão forte comigo mesmo, com o meu caráter, com a minha personalidade, que que é isso? Eu senti um pouco agredida. Não por Jesus, mas pela minha resistência. A resistência que eu fazia me machucava. Então, existem pessoas que não querem passar pelo processo com medo de se machucar. Mas eu atuava dessa maneira porque eu já estava machucada e pensava que Jesus iria me machucar outra vez. Aí eu entendi que ele não é homem, ele não é gente, ele não é pessoa, ele não é humano. Ele é Deus e ele é um gentleman. E eu disse a ele, me ajuda, eu não estou conseguindo, me liberta. E aqui Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 43, diz assim, no versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Caminho no deserto? Rio no ermo? Deserto com caminho? São dunas, areias. As dunas até se movem, mas Ele não nos deixará perdidos nos momentos de dificuldades, né? Rio para saciar a nossa sede, para não nos deixar desfalecer no ermo. E assim foi a promessa do Senhor. Não considerais as coisas passadas. Eis que eu faço tudo novo. E é difícil você entender esse algo novo. Deus é Deus, Ele traz à existência o que nunca existiu, porque Ele é o Criador. Ele segue criando, Ele não para, Ele está sempre criando. Por isso que tem uma passagem na palavra do Senhor que diz, eis que eu ponho uma porta onde não há. Como assim?
não há porta, e Deus vai pôr aquela porta, ele põe. Porque ele é Deus. Nós somos seres limitados, mas Deus não é. Então, foi um pouco difícil para mim entender. Mas hoje, ainda nessa caminhada de aprendizagem, eu tenho visto a mão de Deus, a fidelidade do Senhor. E que vale a pena nós deixarmos que Ele se assenhorie da nossa vida. Deixa Jesus ser Senhor de ti. Porque quando eu estou conversando com algumas pessoas que não têm hábitos de ir à igreja e tampouco de ler a palavra, eu digo, aceita Jesus ser Senhor da tua vida. Eu tenho Ele aqui no meu coração. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Bem, e aí eu pergunto, Ele se assenhoria de você de verdade? Ele manda em você? As pessoas não entendem o que é ser Senhor. Senhor da minha vida és tu, Jesus. Eu estou dizendo, tu mandas em mim. És tu. Jesus disse que existe 2 senhores. Deus e Mamon. Ou você é dominado pelo Deus, representado pelo Filho na terra, Jesus, que ele veio e nos fez livre na cruz, nos libertou. Ou o dinheiro, o afã do dia a dia, trabalho, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de parar para falar com alguém sobre Ele. Mas Ele mora no meu coração. Ele sabe disso. Por favor. Você está se enganando a si mesmo. Quem te ouve sabe que não é verdade. E principalmente Deus. Está na hora de nós sermos sinceros conosco mesmo e entender que Jesus não está sendo o Senhor da sua vida. E você não aguenta mais. Porque nós não podemos governarmos a nós mesmos. Nós não temos esse poder de entender o dia de amanhã. Nós fazemos planos hoje e amanhã mudamos de planos, porque deu tudo errado. Mas Deus não funciona assim. Ontem Ele já sabia do meu dia de hoje e hoje Ele já sabe do meu dia de amanhã. Não é melhor você ter alguém que conhece o amanhã para ser o teu Senhor, para te guardar do mal, proteger de todo o mal? Não é verdade? Então, as pessoas que sofrem, países, lugares que são escravos, de deuses, não entendem que quando nós pedimos para o Senhor se assenhorar de nós mesmos, não é para sermos escravos, servos, filhos. Escravo é uma coisa e servo é outra. Um servo, ele é assalariado. Um servo, ele pode dizer, eu não quero trabalhar mais para você, até aqui, entendeu? Um servo que é um empregado. Então, eu posso trabalhar para o Senhor quando eu quiser. Se eu não quiser, de boa. Ele não vai me obrigar, porque Deus não tem escravos. Escravos são obrigados a trabalhar. Porém, além de servo, que eu me coloco nessa posição de serva, eu sou filha, porque Ele me chama de filha. Eu me ponho diante de Deus, estou falando Ana Lúcia Lima, me ponho diante de Deus como serva. Eis-me aqui, Senhor, para te servir. E Ele me trata como filha. Porque eu quero servir a Ele. É o meu prazer, não é pesado, não é sacrifício. Apesar que em alguns momentos, situações me fazem pensar assim. Mas logo, não. O Senhor nunca me obrigou a fazer nada para Ele. Ele nunca me ordenou nada. Ele é o amado da minha alma. E o nosso amado, Ele nos trata com amor. Ele nos pede, nós sentimos a sua necessidade. É um diálogo e um convívio entre pai e filha.
pai e filha. Pai e filha, porque ele me trata como filha. Então eu me sinto filha, mas eu me faço serva, porque eu quero servi-lo. Eu sinto alegria em servir a Deus. E eu peço para ele ser o meu Senhor, apesar do meu livre arbítrio. Se eu não quiser fazer, não faço. Se eu não quiser mais segui-lo, eu não sigo. Mas eu quero. Eu decidi. Foi uma escolha que eu fiz. E isso para mim é agradável. Para mim é alegria. Para mim é felicidade. Porque antes eu me sentia escrava. Porque tinha muitas coisas que eu não queria fazer e fazia. Por isso eu precisei do Salvador Jesus. Ele me salvou, ele me tirou dessa situação. Quando muitas vezes eu cometia atos, falava coisas que eu não queria. E hábitos, e hábitos, e hábitos que se tornavam abismo, atraindo abismo. E ele me salvou para o reino do seu amor. E ele fez com que eu não olhasse mais para trás. Porque as coisas passadas já ficaram para trás e ele fez novas coisas para mim. Ele me deu novas oportunidades, ele me ensinou coisas diferentes das quais eu conhecia antes. E eu sou feliz, sim. Apesar de muitos momentos difíceis. Chorar, choro. Tristeza, sinto. Passei por momentos difíceis, mas tudo serviu de aprendizagem. Não foi para a morte, mas para a vida. Não foi para me ferir, mas para me fortalecer. Porque o que fere, né? Você vai ficando ferida. Aquilo dali vai sangrando. Aquilo dali vai criando impurezas. E Deus não é assim. Ele não vai nos ferir. Pelo contrário, ele vai nos ensinar a evitar sermos feridos, como éramos no mundo. Ele faz um caminho no deserto, rio no ermo. Nós vamos passar pelo deserto. Nós vamos passar em momentos difíceis de estarmos em ermos. Mas ele vai estar conosco, nos ajudando a passar. É a diferença de antes, quando eu não estava com ele. Por isso eu sou grata, por ele ter me dado essa oportunidade de conhecê-lo. E é com a palavra, é pela palavra. A palavra de Deus me aproxima de Deus, porque não há nada neste mundo que venha me ensinar sobre Deus que não seja a Bíblia. Nada. A natureza é a prova da existência de Deus. Eu sou a prova da existência de Deus. Mas para aprender sobre Deus, conhecer a Deus, a palavra é a palavra, é a palavra. Como que você sabe a existência de um Deus? Criador dos céus e da terra, um Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Como nós vamos saber de tudo isso se não for através da palavra? E as leis escritas por Moisés, para entender o que Deus quer e o que ele não quer, o que ele gosta, o que não gosta. Agora, se eu vou praticar, aí sim, a graça me dá essa liberdade de praticar ou não. Mas como eu quero agradar a Deus e através das escrituras eu sei como agradá-lo, eu vou procurar agradar a Deus. Se eu não conseguir, eu não vou deixar de ser amada por Ele. Porque o amor de Deus por nós é incondicional. Entendeu? A situação de ser escravo, servo e filho está aí. O amor de Deus para conosco é maravilhoso. Essa é a minha leitura sobre a salvação, sobre a libertação e sobre o poder da palavra. E eu espero que você tenha gostado de mais um programa de Jesus hoje, porque Jesus está em mim e Ele quer estar em você também.
que essa graça que manifesta a toda criatura, você possa aceitar e dizer: a senhoria da minha vida. Seja Senhor da minha vida, Jesus. E salva-me do pecado. Amém? Vamos orar? Salvador Jesus e Senhor, eu te peço neste momento que tu venha, Pai, com a tua graça, encher o coração de todos esses que estão assistindo esse vídeo neste momento. Que a tua graça invada esse coração e que ele possa sentir o perdão, o amor e o Pai que tu és. O Pai, o irmão, o amigo, o companheiro. Tudo que essa pessoa está precisando neste momento, tu és suficiente. Tu és suficiente, Senhor. Tu és suficiente. Abraça essa vida, abraça essa alma. Pai, que tu mande agora anjos a defender, a proteger, a guardar. E como profeta do Senhor Jesus, eu declaro que a tua mente é livre nesta hora para receber a palavra de Deus e entender o que ela quer nos falar. Porque é um tesouro. É o tesouro. A palavra de Deus é poderosa e que você possa sentir esse poder e essa graça imerecida, mas que o amor de Deus se manifestou através dessa palavra para encher os nossos corações e nos trazer vida. Receba vida, receba paz, a alegria no nome de Jesus e que você possa dizer: Jesus, Jesus. Que tal repetir comigo? Jesus, seja o Senhor da minha vida e salva-me do meu pecado. Faz-me uma nova criatura. Limpa-me com teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda em todos os meus caminhos. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.